Esse versículo lá de Efésios, capítulo 2, vamos ler um versículo em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículo 8, 9. Versículo 8. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse não vem das obras é não no princípio de obras. É isso que ele está falando. É não no princípio de obras. Que obras? Qualquer tipo de obra que você possa imaginar. Porque é isso que eu estou falando. O ser humano, ele tem nele esse pensamento de justiça própria, de fazer algo. Só que não é nessa base, não é nesse princípio que a graça atua. A graça exclui o homem. É Deus dando. É Deus que dá aqui. Fala que isso não vem de vós. É dom de Deus, é um fato de Deus. Deus dá tudo para o homem está sendo encontrado aqui no início do capítulo 2 como um morto. Ele está morto, né? Estando vós mortos, ele está morto. E o que você pode fazer com o morto? Nada. Porque ele está morto. Ninguém tem poder para fazer alguma coisa. E ele? Está um pouco, está morto, como é que ele vai fazer? Então é isso que está mostrando. O homem, no seu estado natural, ele é um morto. Se Deus não fizer, é isso que ele está falando. Então não é princípio de obra. Então, por quê? Porque você está morto, você não pode fazer nada. Então o evangelho, né? Nós vemos que a mulher lá, ele fala algo interessante para ela, porque, voltando lá no capítulo 8, o versículo 10, o final do versículo, ele fala assim: ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Isso o que é? Isso é perdão. Isso é perdão de quem tem poder de perdoar. E eu também não te condeno. Ou seja, você está perdoada. E não falou somente isso para ela. Olha que interessante. Ele não falou: nem eu também te condeno. Não é somente isso. E ela foi embora? Não. Ele falou: vai e não peques mais. Olha, isso é graça. Isso é graça. A graça que perdoa. E a graça, ela capacita a pessoa a não pecar. É isso que ele está falando quando ele falou para ela: vai e não peques mais. Por quê? Porque ela estava conhecendo o pleno perdão, e tendo conhecimento do pleno perdão, ela não ia pecar mais realmente. Nós vemos, às vezes, muitas pessoas, né, se esforçando, né, fazendo uma força para se melhorarem, né, inclusive muitos até para aproximar de Deus. Inclusive esse é um ponto básico da religião humana, né, que a pessoa tem que se melhorar para chegar a Deus. Isso é um erro muito grande, porque se você quer ou tem o desejo de ter poder sobre os seus pecados, primeira coisa que você tem que saber é que todos eles foram perdoados por Deus em Cristo Jesus. Pense isso. É isso que ele está falando aqui. Nem eu te condeno. Perdão. Vai e não peques mais. Como que ele podia falar vai e não peques mais? Porque o conhecimento do perdão leva o poder de julgar, né, de não pecar. Olha que interessante. E as pessoas tentam se melhorar, né, para
para depois chegar a Deus, então ela não consegue nenhuma coisa e nem outra. Porque o perdão, né, a libertação do pecado, o que é? É o conhecimento do perdão. Se você não tem conhecimento do perdão, você ainda está, na verdade, você está escravo do pecado. Porque você não se liberta, quem liberta é o Senhor. É o sangue de Jesus que nos purifica todo pecado. Não no princípio de obras. Por exemplo, vocês lembram aquele... Lógico que lembra, né? Vamos lá em Lucas 23, voltando um pouquinho atrás aí, ó. Lucas 23, aquele malfeitor na cruz. Pensando nele agora aqui. Lucas 23. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um homem, no seu último instante ali de vida, foi tocado no seu coração para arrependimento, vendo que ele estava ali por justiça, porque ele merecia estar ali. E viu em Jesus que este nenhum mal fez. Que ele era o perfeito, né? Isso ele viu, reconhecendo primeiramente nele que ele era o pecador. Ele não estava olhando para o outro e falando: eu sou melhor que você. Mesma condenação. Ele não tinha nada, ele estava ali um homem perdido, condenado, sem condições. Ele não podia sair dali para ser batizado, para fazer jejum, para dar dízimo, para fazer obras, não podia fazer nada, ele estava ali, ó. O que esse homem podia fazer? Nada. Para Deus, nada. Uma coisa ele podia fazer, que ele fez, reconhecendo o seu pecado, ele fala com o Senhor. E é interessante que o que ele falou para o Senhor Jesus aqui, versículo 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele está falando aqui é o que os judeus estavam ofendidos daquilo que Pilatos escreveu em cima da cruz do Senhor Jesus. Pilatos escreveu: este é Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. E Pilatos escreveu isso para zombar deles. E os judeus ficaram queimados com isso e foram lá pedir para Pilatos: olha, não escreva este é Jesus, o rei dos judeus. Escreve que ele disse que é. O que eu escrevi, escrevi. Então nós vemos, primeiramente, que misericórdia, né? Aquilo que Pilatos fez, ele fez com maldade, para zombar ainda dos judeus, mas ele, na verdade, ele escreveu algo que realmente era verdade. Esse homem ali é o rei dos judeus, porque ele que ia salvar, ele é que vai salvar Israel. É o rei, né, que vai reinar, né? Saiba você que um dia essa pessoa que nós vemos aqui escrito em Lucas, que está na cruz, ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia e está na glória.
e voltará para reinar nesse mundo. Ele vai estabelecer um reino aqui. Ele vai voltar em glória. Ele que é o rei do rei, rei de reis, senhor de senhores, ele vai estabelecer o reino dele aqui. E os judeus, incrédulos hoje, eles vão ainda serem abençoados, porque esse homem aqui, ó, o rei dos judeus, morreu por eles, para dar a vida deles. Perdão, para dar a vida para eles, em favor deles. O Senhor morreu, lembre disso, que o Senhor Jesus morreu na cruz, ele veio morrer pelo seu povo também. Mas eles não aceitaram isso. Não escreve isso, não. O que eu escrevi, ainda bem que estava escrito. Ainda bem que Pilatos não mudou o que estava escrito lá, porque realmente era verdade isso. E esse aqui, esse malfeitor, um gentil, ele olhou para aquele homem que estava do lado dele, ele reconheceu que realmente ele era o rei dos judeus. Por isso que ele fala isso no versículo 42. Senhor, lembra-te de mim quando eles entrares, quando estabeleceres, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim, sabendo que aquele homem ali, ele tinha poder até para trazer ele dos mortos, para colocar ele, para gozar da bênção do reino desse homem glorioso. Ele viu que ele era o rei dos judeus. Ele reconheceu aquilo que Israel não reconheceu, que este era o rei dos judeus. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor falou algo muito mais agora excelente para ele. Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o Senhor ia morrer, esse homem ia morrer, mas já após a sua morte, ele estaria com o Senhor. Isso é um privilégio muito grande, ele não ia ter que esperar o Senhor voltar para ele poder ver o Senhor, para poder gozar. Ele já estava ali no mesmo dia, mas eu estava pensando isso, que todo esse privilégio que ele ia gozar, esse malfeitor, era por graça. Porque ele estava ali, como falando, ele estava ali na cruz, o que ele podia fazer? Nada. Pense isso. Então saiba que nós, o pecador, o homem no seu estado natural, ele na verdade é isso aí.